Sabe aquele momento onde você está tão dedicado em algo, numa tarefa, numa atividade, num trabalho, num processo criativo, e que você sente que o tempo não passa, né? Você está tão imerso, você está tão dedicado que as coisas fluem, né? E o sentido de plenitude é muito forte para você, na sua performance, na sua felicidade. Bom, meu nome é Márcio Cassim, eu sou o CEO da Flow aqui no Brasil e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse estado que virou moda, né? Hoje a gente tem falado muito sobre flow, flow na música, flow nas conversas, flow em diversas formas, inclusive de arte. E o estado de flow, ele é um conceito que foi estudado por um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que faleceu no ano de 2022. E nos anos 90 ele foi estudar por que algumas pessoas eram muito boas naquilo que faziam, performavam, eram criativas, tinham um estado de plenitude nas artes, no esporte e também no mundo dos negócios. E ele chegou numa fórmula, ele chegou numa descoberta, vamos dizer assim, de que esses momentos aconteciam quando existiam alguns elementos dentro do processo, seja no processo criativo, no processo das artes, no esporte. E, de uma maneira muito simplificada, era onde existia um equilíbrio máximo, onde existe um equilíbrio máximo entre os desafios vividos naquele processo versus a habilidade que eu tenho, as competências que eu tenho para aquele desafio. E ele descobriu, através dos estudos da psicologia, de que as pessoas estavam no seu melhor quando esses momentos eram equilibrados, quando eu tinha um nível máximo de equilíbrio entre esses dois temas. E a partir daí, esse estudo foi um dos primeiros da psicologia positiva, que se conecta com vários outros estudos, inclusive relacionado a pontos fortes, relacionado ao florescimento e à busca da felicidade, vamos dizer assim. E, mais recentemente, esse conceito ele vem sendo trazido também para o mundo do trabalho. E aqui é um pouco da nossa proposta do como a gente pode ajudar as pessoas e, consequentemente, as organizações a buscarem mais estados de flow que vão te trazer também mais performance e mais felicidade. Para trazer um pouquinho aqui na prática como é que isso pode acontecer, um primeiro ponto que ele chama de pressuposto de flow é clareza. O quanto o meu desafio é claro, o quanto eu sei onde eu estou entrando, o quanto eu tenho percepção daquele desafio. E aí ele chama de clareza de objetivos ou clareza de metas, Não a meta dada pelo chefe, a meta dada pela empresa, mas o quanto para mim aquilo é importante. Se você já fez uma prova de corrida, ou se você já começou a pintar um quadro, ou entrou num curso, ter clareza de qual é esse objetivo, ele te ajuda a entender qual é o tamanho do desafio. Então, compreender o desafio é uma das etapas muito importantes. Mas não é só a compreensão do desafio, eu preciso entender, por exemplo, como é que eu estou indo em relação àquele desafio. Por isso que o tema feedback, o retorno, retroalimentação, seja ela interna, eu comigo mesmo saber se eu estou indo bem naquela tarefa, naquela atividade, através de uma autorreflexão, autoconhecimento ele é muito relevante, mas também o feedback dos outros para entender se o meu desafio está indo no caminho correto. E também, e aí é a essência de todo o estudo de flow, essa conexão e clareza entre o desafio versus a habilidade que eu tenho. Tenho certeza que você já entrou numa empresa, ou entrou num projeto, ou foi chamado para alguma tarefa, ou alguma situação, onde você olhou e falou, caramba, é impossível, não vou conseguir, não vou chegar lá. Ou seja, o desafio era muito alto para aquilo. Infelizmente, se a gente fica muito tempo nesse lugar, a gente entra na tal da zona da ansiedade, do estresse, que num primeiro momento ele faz parte do processo, o frio na barriga que a gente chama, ele é bom, ele é importante até porque ele nos leva para frente, mas se eu também não desenvolvo habilidades para chegar nesse desafio e fico muito tempo nesse lugar, ele vai me levar para o burnout, ele vai me levar para algumas zonas que não são muito legais e você sabe do que eu estou falando. Então, a compreensão do desafio é muito importante, mas compreender também quais habilidades que eu tenho, quais são os meus pontos fortes, o que eu já carrego comigo, quais as competências que eu tenho para realizar aquilo e também quais competências que eu também preciso desenvolver. Então, se eu tenho um desafio muito alto, entrei numa empresa ou assumi um desafio às vezes maior do que aquilo que eu estava preparado, como que eu me desenvolvo em relação às minhas competências, em relação às minhas habilidades para poder desenvolver? E felizmente, e aí é uma crença nossa aqui na Flow Group, de que o ser humano é capaz, A gente é capaz de desenvolver essas habilidades. Então, ajudar as pessoas nesse processo de construir essas habilidades ajudam a gente a ter mais momentos de flow. Então, queria que você refletisse um pouco sobre isso. Pensa no desafio que você está vivendo hoje. Qual é esse desafio? Por que ele está ali? Ele tem a ver com uma falta de uma habilidade? Ele tem a ver com o contexto externo? Como é que você lida com ele no dia a dia? E a partir daí, o que te faria chegar no flow? Ou quais habilidades você acredita que você precisa para conseguir atingir esse estado? Isso serve tanto numa reflexão individual,
né? Eu costumo dizer, quando a minha filha nasceu pela primeira vez não, ela nasceu uma vez só, né? Ela não nasceu 2 vezes. Quando a minha primeira filha nasceu, né? Eu lembro que eu fiz lá a preparação, né, para o parto, né, de como é que eu ia acompanhar tudo. E eu lembro até hoje quando eu peguei ela no colo pela primeira vez. Eu falei, e agora o que eu faço? Ou seja, nível de desafio muito alto. Eu tinha zero habilidade para poder lidar com aquilo. Mas felizmente a gente é pai, a gente é capaz, a gente aprende, né, como ser humano. Depois o negócio começou a vir para o flow. Então, por mais que eu tivesse muita felicidade naquele momento, era um lugar desafiador. Então isso vale para a nossa vida pessoal, vale para as nossas relações, vale para o nosso dia a dia, né, para o corre que a gente tem aí, para tudo que a gente precisa fazer. Mas ele também vale para o trabalho. Aquele projeto difícil, aquele chefe que é difícil, aquele colega de trabalho ali que, putz, eu não estou conseguindo construir relação. O que está por trás disso? Qual é o desafio? E a partir daí, que tipo de habilidade eu posso trabalhar, posso usar, posso me desenvolver para conseguir chegar a mais momentos de flow? Porque a gente acredita muito que pessoas em flow são mais felizes, performam melhor e que podem ajudar as equipes, os times, né, os grupos de trabalho e, por que não, a organização. Então, se a empresa ela busca ajudar as pessoas a compreender essa clareza do desafio e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades para poder lidar com isso, a gente acaba criando um ciclo virtuoso, que é mais pessoas em flow. Isso ajuda também a melhorar o resultado das equipes. Tá? Então o convite aqui, trazendo um pouquinho do que é o estado de flow, né? Super recomendo, a gente vai colocar aqui depois o link para vocês pesquisarem, tem um livro do Mihaly que foi traduzido recentemente para o português, que é muito bacana, inclusive, recomendo vocês, né, seguirem inclusive os nossos conteúdos, que a gente vai falar bastante de flow aqui com vocês, mas é uma reflexão individual. Então olhem para você, monta o seu gráfico, que você viu na tela aqui com a gente, monta o seu gráfico e tenta entender o que pode te levar mais para o flow, porque eu tenho certeza que você já viveu momentos como esse e que normalmente são momentos muito plenos. Então, quanto mais a gente conseguir passar pelo flow, mais a gente está performando e mais a gente está feliz no nosso trabalho. Então, siga a gente, se gostou do conteúdo, curte aí e esperamos vocês em outras trocas, que a gente vai falar bastante sobre o conceito de flow aqui com vocês, como é que você pode usar na sua vida, como é que você pode usar no trabalho, na sua organização.